Muita gente tem dúvida em como criar aqueles data grid, né? Ou seja, aquelas tabelas, né, que exibem dados e você pode ordenar algumas das colunas e tudo mais. E muita gente acaba utilizando aí bibliotecas externas e tal. E hoje eu vou te mostrar como que você cria um data grid igual esse aqui. Olha só, eu tenho aqui ordenado por ID, eu tenho aqui ordenado por ID decrescente, eu posso ordenar também por nome, né? Tanto crescente como decrescente, eu posso ordenar por e-mail, tanto crescente quanto decrescente, e tudo feito aqui na URL. Então, ou seja, se eu mandar aqui, né, se eu pegar aqui, ordenei de forma decrescente aqui por e-mail, né, e aí o primeiro e-mail é o desse Brandon aqui, que é o e-mail zu@gmail.com. Esses e-mails aqui são fictícios, né, mas vamos lá. Ele tem esse e-mail aqui. Se eu pegar esse link e simplesmente passar para alguém, ele vai conseguir chegar nessa mesma exibição, né, porque a gente está fazendo isso tudo pela URL. Então, olha só, funcionando maravilhosamente bem, você clica, ele ordena, tudo muito show, e é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Fala pessoal, para quem não me conhece, sou Emerson Broga, eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, React, Node.js, e como você já viu no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Data Grid, ou seja, essas tabelas de dados que a gente consegue ordenar, algumas colunas, a gente exibe os dados ali, é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, né? E a gente vai fazer isso tudo na mão, sem usar nenhuma biblioteca externa relacionada a Data Grid, a gente vai fazer isso tudo na mão, do zero. Então vamos lá, se você gosta de vídeos desse tipo, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, né? Eu acho que é uma forma bem bacana aí de você ajudar o canal. Esse aqui é um vídeo que está super extenso, então vai ter muito conteúdo. Então eu espero que você, né, possa contribuir também com esse canal, né, dando aí um like nesse vídeo. E durante o vídeo aqui você vai ver que vai aparecer esse /secret, e é algo que eu quero que você acesse, eu quero que você vá lá, o link vai estar na descrição, vou deixar o link, você clica lá, acessa esse /secret, que é onde eu vou te dar, né, outras dicas, mais conteúdo, né, descontos nos treinamentos, né, lembrando que eu sempre tenho também treinamentos aí envolvendo o mundo do JavaScript, React, Node.js, né? Inclusive eu tenho um treinamento recente que é o treinamento de Next.js, está maravilhoso. Então entra lá, acessa lá. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui é o seguinte, compartilha também esse vídeo, né? Eu sei que você tem aí aquele outro amigo seu que também é desenvolvedor, manda para ele, pode ser um conteúdo que vai ajudar ele também no momento dele, na carreira dele. Então compartilha esse vídeo também, que você ajuda bastante aqui o canal. Mas agora, sem mais delongas, vamos lá para o computador. Então vamos lá, agora que a gente está aqui no computador, eu tenho aqui um projeto criado com Next.js e com Tailwind e também com TypeScript. Então aqui a gente vai fazer o nosso Data Grid, né? Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Vamos começar aqui, ó. Primeiro aqui no nosso Visual Studio Code, dentro de Source, app, eu vou criar um novo componente que eu vou chamar de Data Grid. Então vamos criar aqui, ó, para deixar organizado. Na verdade, fora de app, em Source, vamos criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de Components. E aí dentro dela a gente vai ter Data Grid. E dentro de Data Grid a gente vai ter aqui um index.ts. Beleza. Juntamente com esse Data Grid, a gente vai criar, aqui dentro também desse Data Grid, a gente vai criar um arquivo que também se chama datagrid.tsx. E aí o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, primeiro eu vou exportar um componente daqui, né? Vamos criar aqui, ó, const data grid, e aí vai ser só um componente funcional aqui, nada demais. Vamos colocar um return nele aqui, ó. Opa, return, e aí eu coloco aqui um h1 data grid, beleza. E aí vamos exportar isso aqui, né? Então export default data grid, beleza. E aqui no nosso index a gente vai fazer o seguinte, ó, export default as data grid from ./data grid. Beleza. Com isso a gente vai ter, né, esse components /data grid para a gente poder importar na nossa página. Então vamos lá em app page, e aqui tem todo aquele
design, né, layout inicial aqui do nosso projeto com Next.js. Vamos simplesmente apagar tudo que está aqui. Vamos colocar aqui Data Grid, só para a gente importar de lá. Ele já completou aqui para mim, né, @components, Data Grid. E aqui a gente vai ter esse Data Grid na tela se tudo estiver certo. Então vamos lá rodar o projeto. npm run dev. Beleza, porta 3000. Vamos lá, vamos carregar aqui. E tá lá, a gente tem ali o nosso Data Grid para a gente dar o nosso início aqui no nosso projeto. Vamos lá. O Data Grid, geralmente, a gente tem algumas formas de fazer, né? A gente pode usar tabelas, a gente pode usar listas, a gente pode usar divs, né? A gente pode usar vários formatos diferentes. Vai depender aí do que você necessariamente precisa, do que você necessariamente quer usar. Mas nesse aqui, por se tratar de dados, né, tabulados e tudo mais, eu acho que faz muito sentido a gente ter esse Data Grid como uma tabela. Então a gente vai criar todos os componentes que esse Data Grid precisa em cima do conceito de tabela, beleza? Não é nada para fazer um layout nem nada, são dados tabulares, então convém, né, a gente exibir isso aí como uma tabela. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ao invés de retornar esse H1, eu vou retornar simplesmente um table. Então tá aqui, table, beleza. E aí ele vai receber aqui, ó, como propriedade, ele vai receber children. E aí a gente já sabe, né, que ele precisa de um children. E aí eu vou tipar ele aqui, children, como react.react_node. E aí agora é só eu exibir esse children aqui dentro. Então agora a gente tem um data grid que exibe uma tabela e exibe o que a gente quiser aqui dentro. E aí vamos voltar aqui na nossa página, onde a gente tem o data grid aqui. E aí a gente pode passar algum children aqui dentro, né? Vou passar aqui primeiro só de teste, ó. Vamos passar um parágrafo. Então, isso vai ser semanticamente, não é o ideal, né? Mas a gente vai passar só de teste aqui. Vamos fechar esse data grid. E também vamos englobar esse home aqui na nossa página. Vamos criar uma outra div aqui que eu vou chamar ela de... que eu vou aplicar os estilos nela de container, mx alto e margem top. Nós vamos fazer o seguinte, ó, container mx alto e my, vamos colocar um 8 aqui, acho que fica bacana. E aí com isso vamos voltar lá na página. Pronto, a gente tem ele aqui. Beleza, vamos começar fazendo isso aí. Aí agora eu vou começar fazendo o seguinte, nossa div aqui, do nosso data grid aqui, não vou começar ele já exibindo um table direto, eu vou colocar uma div englobando ele para a gente ter alguns estilos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, div, abriu aqui no começo, fechou aqui no final, aí vamos colocar aqui, ó, class name, aí eu já tenho várias classes de Tailwind para adicionar aqui, eu vou simplesmente aplicar, porque não é o nosso foco, senão a gente vai perder muito tempo escrevendo tudo isso, e vou colocar aqui também no nosso table algumas outras classes, deixa eu pegar elas aqui, e a gente tem aqui essas classes, beleza. E aí com isso, deixa eu ver aqui, se eu fizer aqui quer ver, ó, vamos deixar children aqui, né, aqui que eu quero mudar. Vamos deixar o children aqui, beleza. E aí aqui eu vou simplesmente exibir, né, um table body, e dentro desse table body a gente vai ter um tr, e dentro desse tr a gente vai ter um td. Então, esse aqui são os componentes do body de uma tabela. Né? Então, vamos colocar aqui item, por exemplo, e vamos ver como que está ficando. Então, tá lá, a gente já tem aqui, né, um começo aqui arredondado, que foi aqueles estilos que a gente colocou, e está aqui o nosso primeiro item. Ainda tem muita coisa para melhorar, então vamos seguindo aqui, né? Começando aqui com esse table body. Né? Então, vamos criar esse table body, tr e td, como componentes, né? Isso aí entra no conceito da gente ter um Atomic Design, né? Atomic Web Design, então vamos fazer isso aqui. Então vamos lá, para o nosso tbody, eu posso fazer o seguinte, ó, tem algumas opções, eu posso fazer tudo aqui nesse mesmo arquivo, ou eu posso fazer, como são componentes muito pequenos, que vão ser usados apenas aqui no Data Grid, eu acho que a princípio eu vou fazer eles aqui no mesmo arquivo,
e depois, se necessário for, a gente pode extrair, né, eles para outros arquivos, mas eu acho que para fins didáticos aqui, fazer tudo no mesmo arquivo aqui não vai ter problema, né? Então vamos criar aqui, ó, const, vou chamar de body, e esse body ele vai ser o nosso tBody, tá? Da nossa tabela. Então vai ser aqui, ó, return tBody, e aí ele vai ter aqui também o children, isso, nosso tBody, e vamos colocar também algumas classes, né? Então class name, deixa eu pegar aqui. Beleza, temos aqui já os class names do nosso tBody. Vamos colocar também a tipagem aqui e as propriedades como children, que é por enquanto o que a gente recebe, né? Então, com isso feito, eu já posso vir aqui e mudar desse tBody para cá, para datagrid.body. E aí eu preciso de ter acesso a isso aqui. Por enquanto ele está só aqui. E aí olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no datagrid e colocar aqui, ó, ponto body vai receber body. E aí, com isso, apenas exportando o data grid aqui, eu tenho acesso também a esse body usando dessa forma aqui. Então, vamos lá. Aqui onde a gente tem o tBody, eu posso substituir por datagrid.body. Beleza. Agora, eu tenho o tr, então vamos fazer esse tr aqui também, que é o body, que é o table row, né? Mas aí a gente vai colocar ele aqui como body row, que é para a gente saber que é o tr do body. E aí vamos voltar aqui no final, vamos finalizar aqui, ó, tr, beleza. Body row, o que a gente tem no body row? Eu vou ter só uma classe que eu vou chamar de group. Beleza, continua tendo children aí da mesma forma. Vamos também, né, assign, né, vamos atribuir ele aqui ao nosso data grid. Então agora a gente pode substituir ele aqui também pelo datagrid.body row, ótimo, e fechar aqui embaixo, maravilha. E agora vamos fazer o nosso TD, que é uma célula, né? É um outro elemento aí do nossa table. Então vamos criar ele aqui em cima. A gente vai ter o body cell. Então a gente vai ter sempre nesse formato, né? A gente tem um data grid, coloca o body, coloca uma row, né? Que é uma linha, e coloca células dentro dessa linha. Então vamos lá, no nosso body cell, a gente vai ter várias classes. Deixa eu pegar elas aqui. Aqui vai ser TD, aqui também TD, e as classes são essas aqui. Tá? Várias classes aí, beleza? E recebe também o children, e aqui embaixo vamos exportar ele aqui também. Beleza. E aí agora vamos lá na página, substituir aqui de TD para datagrid.body cell. Show. Vamos fechar aqui no final. Beleza. Com isso agora, olha só como é que está lá no browser. Olha lá, já está bem mais interessante, tá vendo? Já tem o hover, já tem tudo aí. Aí tá faltando o quê? Um data grid vai ter também um header. Então são outros componentes que a gente vai criar aqui para fazer o nosso data grid, né? Então vamos lá. A gente vai ter o nosso header, que vai ser o t-head. Eu não sei se você lembra, mas uma tabela, ela tem aqui também, ó. Vamos fazer aqui, ó. T-head, igual a gente tem o t-body, a gente tem o t-head. A gente tem também o tr, igual a gente tem no tBody, e aí a gente vai nomear ele para header row. E a gente tem também o header cell, que é o th. E aí aqui a gente faz as nossas células, né? Então, vamos colocar aqui também isso. E aí dessa forma aqui, a gente tem lá o nosso header, né? Então vamos estilizar isso aí, transformar tudo em componente, já com os estilos que a gente precisa. E a gente vai a partir daí. Nesse aqui agora, vamos fazer de dentro para fora. Então vamos fazer aqui, ó, o th. Então, vamos lá, nosso header. Deixa eu fechar isso aqui, eu acho que vai fazer mais sentido, dá mais visão. Então a gente vai ter const header cell. E aí segue o mesmo conceito aqui, né? A gente vai ter children. Beleza. Vamos colocar as nossas classes, deixa eu pegar elas aqui. Aqui vai ser um return,
do nosso TH, class name. Vamos ter todas essas classes aqui. Deixa eu ver aqui que eu abri duas aspas aqui e aqui dentro a gente vai ter children. Então olha só, perceba que todos os componentes que a gente está fazendo, eles vão aguardando children e a gente vai aninhando um dentro do outro, tá? Então vamos colocar aqui, aqui é o nosso header cell. Então beleza, tá aqui. Com o header cell, né, a gente já pode substituir aqui, ó. DataGrid.headerCell. Então temos aqui DataGrid.headerCell. Agora vamos fazer o nosso header row, né? Igual a gente fez o body row, a gente vai ter o header row também. Então vamos fazer ele aqui em cima. Vou até duplicar aqui, eu acho que vai ficar mais rápido, né? Header row, vocês já pegaram a ideia de que todos eles esperam children e tudo mais. No header row, a princípio eu vou ter aqui só um TR, então não vou ter nenhuma classe por enquanto. Vamos fechar o TR aqui embaixo. Beleza, ficou bem mais simples aqui. Esse é o nosso header row, então vamos fazer ele aqui, ó. Header cell, header row. Deixa eu agrupar aqui melhor. Pronto. A gente tem as coisas de header aqui em cima, assim. Beleza. E, por último, a gente precisa também do header, né, que é o t-head. Então, vamos fazer ele aqui em cima. Header, que é o nosso t-head. T-head. Beleza. E a gente tem algumas classes nesse t-head. Então, vamos colocar aqui, ó. Class name e as nossas classes lá. Beleza. Agora, vamos substituir aqui. Então, a gente tem DataGrid.header. Opa, eu esqueci de exportar ele aqui. Então vamos colocar ele aqui, ó. Header. Beleza. Então agora a gente tem aqui head. O nosso header. Beleza. DataGrid.header e DataGrid.headerRow. Show de bola. Aí agora, olha só como é que já ficou. A gente tem o nosso header lá, a gente tem o nosso item aqui, tal, beleza. Agora vamos pegar alguns dados para a gente poder mostrar nessa tabela, né? Para fazer mais sentido, porque só um header e uma linha aqui, tudo escrito a mesma coisa, não faz muito sentido. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para deixar organizado aqui dentro de source, né, a gente tem app components. Vou colocar aqui também uma outra pasta, onde eu vou chamar de... Então, vou colocar aqui também uma outra pasta que eu vou chamar de lib. E aí, dentro de lib, eu vou colocar API. E dentro de API, eu vou colocar users. Users.ts. E aqui eu quero deixar uma informação interessante, que é o seguinte, né, muita gente fica perguntando aí sobre design patterns e tudo mais. Esse tipo de separação pode se encaixar naquele design pattern do separation of concerns, né? Ou seja, a gente está abstraindo ali, ao invés de eu buscar esses dados diretamente lá na minha view, né, que seria na minha página, eu estou criando, né, toda essa consulta e tudo mais na pasta separada, né, com tudo separadinho aí. Isso entra no separation of concerns. Então, fica aí a dica, né, para você que gosta de entender sobre design patterns, porque às vezes são coisas, né, que eu, por exemplo, no meu dia a dia, por já ter anos e anos de experiência, eu simplesmente faço essas coisas, mas não lembro de falar sobre qual design pattern ou por que eu estou fazendo isso. Mas isso aí se encaixa perfeitamente nesse tipo de design pattern, beleza? Onde você separa as coisas para não deixar tudo agrupado, e aí você só faz uma chamada simples e você tem os dados que você precisa. Então vamos voltando lá com o vídeo. Valeu! E aí imagina que isso aqui é onde eu vou ter os meus dados, e aí eu posso estar salvando isso em uma API externa, eu posso estar, né, não salvando, posso estar buscando isso de uma API externa, eu posso estar buscando isso de um banco de dados, e aí se fosse de banco de dados eu colocaria ali, ao invés de API, colocaria DB, né? Então fica aí a seu critério, né, como que você vai usar no seu projeto. Esse aqui não é o foco, é só para eu ter esse tipo de dados aqui para a gente mostrar, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar uma funçãozinha aqui,
que ela vai ser o get users. E aí, por enquanto, eu não vou receber nenhum parâmetro nessa função, tá? Né, vamos criar aqui, ó, const get users, e ela simplesmente vai me retornar aqui return users. Ou sei lá, vamos chamar de records. Records, beleza. Records. E quem que são esses records, né? Eu separei aqui uma lista com alguns registros, né? Então vou colocar eles aqui em cima. Então records, e aí eu tenho simplesmente aqui, né, o ID, nome, e-mail e telefone, né? São dados aí fictícios. Então a gente vai retornar exatamente esses records aqui, ó. Const records, e eu tenho vários nomes fictícios aí e tudo mais, que é pra gente usar com essa get user. Então beleza, agora com esse get users aqui, eu preciso também de exportar ela, né? Então export const get users, beleza, e aí na nossa página aqui eu posso simplesmente pegar esses records, né? Então const records vai ser get users. Como é uma função que ela não é assíncrona, eu não preciso de colocar o await aqui, mas se fosse a gente colocaria aqui e nada muda, tá? É bem simples, né? Vamos fazer isso aqui, ó. A gente coloca aqui async, e aí se eu coloquei async aqui ela vai me retornar uma promise. Então, olha lá, se eu passar o mouse aqui, ele já fala que está retornando uma promise. Então, eu vou precisar de colocar aqui essa função home aqui, que é o nosso componente. Ele também é async, para a gente poder usar aqui o await e esperar essa promise ser resolvida, tá? Então, não mudou nada, né? Funcionamento aí fica igual. E agora a gente vai pegar cada um desses registros e a gente vai exibir eles aqui dentro do nosso body, né? Então, cada registro vai ser uma linha. Então, a gente vai fazer um map aqui, ó, records.map, e aí a gente sabe que cada um deles, né, é, na verdade, um user, e aí, por enquanto, eu não estou fazendo nenhuma tipagem, vamos colocar aqui como N por enquanto, e vamos fechar isso aqui logo depois do nosso body row. E aqui a gente vai ter que retornar, a gente está fazendo um map, né, então ele aguarda um retorno aqui, então beleza. Aí aqui ele já está reclamando que a gente não tem um key, né, lembrando que quando você está fazendo um map, né, você está retornando um array aí de JSX, ele precisa que você tenha um key para ele saber se identificar. Nos nossos usuários aqui, cada registro tem o seu próprio ID, então esse é o recomendado, que você use algo único, né, quando você está fazendo aqui a sua key. Então vamos colocar aqui user.id, e aí com isso a gente tem o user, e se eu colocar aqui o outro campo que é o de nome, então user.name, eu vou ter o nome de cada um desses usuários, né? Então vamos mudar aqui de item para name. Então o nosso data grid já vai começar a tomar forma. Então olha só que bacana, a gente tem todos os nomes aqui, beleza? Tem outros campos que a gente quer exibir, então vamos criar mais células, né? Então olha só, a gente tem o ID aqui no primeiro campo, a gente tem o nome aqui no segundo, a gente pode colocar o e-mail aqui no terceiro e o fone aqui no quarto. Com essas 4 células, eu preciso também delas no meu header, né, para ficar iguais aí. Então vamos lá, ID, name, aqui a gente tem e-mail e aqui a gente tem phone. E aí com isso a gente já tem esse data grid aqui bem bacana, sacou? Olha que bacana que já ficou aqui o nosso data grid, e a gente fez isso aí super rápido, né, com poucas linhas aí. A gente já criou o nosso componente, que é customizável, né, para o que você quiser, né? Você pode exibir qualquer dado tabulado que você tiver e vai funcionar muito bem. Então, beleza. Vamos lá. Uma das coisas que são interessantes aí num data grid, né, que a gente geralmente tem, é a opção da gente poder filtrar por algumas colunas, né? Então a gente tem algumas colunas e que a gente gosta de filtrar, como por exemplo, filtrar por ID, filtrar não, ordenar. Eu estou usando o termo filtrar de forma errada, é filtrar. A gente ordenar, a gente não está falando de filtrar, a gente está falando de ordenar. Então a gente pode ordenar por ID, né, para mostrar de 1 a, no caso aqui 30, né, de 1 a 30 ou de 30 a 1, né, de forma crescente ou decrescente. No nome também a gente pode fazer a mesma coisa, exibir aí de forma de ordem alfabética, né, crescente ou decrescente. Nos outros campos aqui eu acho que não faz muito sentido, né, porque ordenar por e-mail talvez faça, você possa querer buscar aí no seu banco de dados, né, e exibir por e-mail de forma crescente ou decrescente
né, alfabeticamente aí para ficar mais fácil de achar ou não. E também telefone, não faz sentido também ordenar por isso, né? Mas vamos fazer aqui no nome e no ID. E aí o que acontece? Imagina o seguinte, eu estou buscando isso aqui no meu banco de dados, eu estou buscando esses records no meu banco de dados, né? Nessa função getUsers. Então eu vou precisar de passar para ela qual que é a ordenação que eu quero, né? Qual campo que eu quero ordenar e se eu quero ordenar de forma ascendente ou descendente, né? Se eu quero ordenar de A a Z ou de Z a A, de 0 a 10 ou de 10 a 0. Então vamos lá. Vamos passar algumas propriedades aqui. Essas propriedades eu vou dar uns nomes que são mais comuns nesse tipo de situação, né? Eu vou usar o nome da coluna que a gente vai ordenar, eu vou usar como sort, e o nome da ordem, né, que a gente vai fazer, se é ascendente ou descendente, eu vou usar div, que é para direction, tá? Então vamos fazer com esses dois campos aqui. O TypeScript já está reclamando aqui, porque eu não tenho nenhum tipo para eles. Então vamos colocar aqui que o sort é uma string e o dir também é um string. E aí como que a gente faz isso, né? Imagina que eu passei que eu quero getUsers, e aí eu quero pela coluna ID e eu quero direcionado como ascendente, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Se aqui nesse exemplo eu estivesse usando um banco de dados, com certeza eu ia ter alguma função onde eu ia simplesmente passar, sei lá, order by, e aí eu passo o campo, né? Que aí seria esse sort aqui, e sei lá, sort by, alguma coisa assim, e aí você passa o direction, ou algo do tipo que o banco que vai fazer isso para você, né? O banco de dados que vai fazer essa ordenação para você, porque ele é muito mais otimizado para esse tipo de coisa do que a gente fazer isso aqui no JavaScript, tá? Mas como aqui a gente não está usando um banco de dados, a gente está usando um array de registros, eu vou ter que fazer esse sort na mão. Então eu vou fazer ele simplesmente usando o método sort. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre sort. Se você quiser vai dar uma olhada, eu vou deixar o link também na descrição. Então vamos lá. Como que funciona? Records.sort, e aí eu não preciso de pegar o retorno, porque isso aqui é um método que ele mexe no array original. Mas se eu quisesse pegar e não mexer no array original, a gente tem um método novo do JavaScript que chama toSorted, e ele funciona da mesma coisa, da mesma forma, porém ele não modifica o array original, então eu teria que pegar esse retorno, tá? Então vamos fazer aqui, ó, return, e aqui você já vai ver esse método novo aí que é o toSorted. E ele funciona exatamente da mesma forma do sort. Como eu disse, se você ainda não entende como que o sort funciona, tem vídeos aqui no canal sobre isso, mas ele recebe aqui dois parâmetros, A e B, que a gente não sabe ainda o que eles são, então vou tipar aqui como N, e aí aqui dentro a gente faz a ordenação, onde eu preciso de retornar um desses três valores, seja 0 para manter no mesmo lugar, seja 1 ou seja -1, para ordenar aí, né, de uma forma ou de outra. Como a gente já sabe o que a gente tem de dados, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou verificar se o meu sort, então if sort é igual a ID, ou seja, se eu estou ordenando pelo ID, ou seja, é um campo numérico, e a forma de ordenar ele é simplesmente, né, verificando se o número é maior do que o outro, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar um ternário aqui para retornar o seguinte, como eu disse, eu preciso de retornar 0, 1 ou -1, então eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o meu dir, que é a minha direção, se ela é ASCII de ascendente. Se ela for ASCII de ascendente, eu vou simplesmente retornar a.id, e aí lembra que esse A e B é cada um desses itens que a gente tem, então a.id menos b.id, e se não for ascendente, é o contrário, então vai ser b.id menos a.id. E aí isso aqui, por si só, já vai resolver o que a gente precisa matematicamente, né? Que é retornar 0, 1 ou -1. Ou seja, se um for maior do que o outro, né, vai retornar, na verdade vai retornar números positivos, negativos ou 0. Então, vamos lá. Beleza, a gente tem tudo aqui, deixa eu ver o que está faltando, o que ele está reclamando aqui. Ah, tá, porque eu preciso de retornar alguma coisa aqui. Então aqui embaixo vamos retornar o 0 e beleza, só para garantir quando não cair né, quando o sort não for ID, aí ele retorna aqui o 0
né? E a gente não tem esse problema aqui. Então, beleza, o nosso getUsers ele já espera aqui o sort e o direction, e só com isso ele já vai ordenar para a gente. Então, se a gente voltar aqui no page e passar pelo ID, igual eu falei, a gente vai ordenar por ID e a gente vai ordenar de forma ascendente. Não vai mudar nada, né? Vai continuar do 1 ao 30. Olha lá, então beleza. E se eu mudar para desk, aí ele vai mudar do 30 para o 1. Então beleza, a gente já tem a ordenação por ID aqui. Vamos fazer agora a ordenação por nome. Como que ela funciona? Mais ou menos do mesmo jeito, só que a gente vai verificar aqui, ó, se a coluna que a gente está buscando é nome, e aí se for nome, não dá para eu subtrair um do outro para verificar quem vem primeiro, né? A gente está tratando aí de uma string. E aí aqui o funcionamento é diferente, ao invés de fazer a.id menos b.id, a gente vai fazer a.name.localeCompare, e aí a gente passa b.name, e se for ao contrário, a gente vai fazer b.name.localeCompare, e aí a gente coloca aqui a.name, ou seja, eu estou usando um método da string do JavaScript que chama localeCompare, onde ele vai fazer essa comparação aí para a gente. E aí agora a gente tem o sort aqui, né, para a gente ordenar por nome. Mais uma vez lembrando que nada disso aqui é necessário quando você está trabalhando com banco de dados. Aqui eu só estou fazendo isso porque a gente tem um array de registros que está aqui local, né? Então a gente não está usando um banco. Se estivesse usando um banco, era só você passar esse tipo de instrução para ele. Eu quero ordenado por nome, de forma crescente ou decrescente. Quero ordenar por ID, de forma crescente ou decrescente. Então, para testar, vamos voltar lá na nossa página. Então, aqui, ao invés de ID, eu vou colocar name. Beleza. Então, olha só, já está o nome aqui de forma decrescente. Então, ele começou aqui no último nome que eu tenho, que é Stephanie, e foi lá para o primeiro, que é o Alex. Então, está ordenado aí de forma decrescente. E se eu quiser de forma ascendente, né, descendente ou ascendente, não sei, eu tenho aqui Alex, Amanda e tal, então a gente está indo aí de A a Z. Para fazer para o e-mail é a mesma coisa que a gente usou para o nome, né? Então não tem muita diferença, basta eu vir aqui e verificar se o meu sort também, ele é outro campo de string, né? Então, ou sort igual a e-mail. Então, todo campo que for de string eu posso ordenar usando essa função aqui, todo campo que for de inteiro eu posso usar ordenando dessa forma aqui. Então, para e-mail também vai funcionar da mesma forma. Vamos voltar lá. Posso mudar aqui para e-mail. Então, tá lá todos os e-mails. E se eu mudar aqui para desk, a gente tem também os e-mails aí ordenados de forma decrescente. Geralmente, na minha tabela aqui, os e-mails, né, o nome e o e-mail começam com a mesma coisa. Eu poderia até criar um aqui só para demonstrar diferente, né? Vamos supor aqui que o Brandon, vamos buscar ele lá, ele é o item 25. Vamos buscar ele aqui, ó. 2425, Brandon. Vamos dizer que o e-mail dele, por exemplo, chama zu@gmail.com. E aí, com isso, se a gente ordenar, na verdade, aqui, ó, eu falei que a gente usa o mesmo método, mas aqui também eu preciso de falar qual campo que eu quero, eu esqueci de fazer essa mudança. E aí aqui eu vou fazer de forma dinâmica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente buscar aqui em cima, ó, const value a, e aí eu vou tentar buscar aqui como a no campo sort, que aí pode ser name ou e-mail, e vamos fazer aqui value b, que pode ser o b também no campo sort, né? E aí a gente vai fazer um default nele aqui, caso venha um campo que não tem, né? A gente vai fazer um default aqui para uma string vazia, só para não quebrar o nosso código. E aí vai ser value a, em vez de a.name vai ser value a, e ao invés de b.name vai ser value b. Beleza, e aí com isso agora o nosso sort está lá e o Brandon está em primeiro lugar, porque o e-mail dele aqui de ordem decrescente começa com Z. Então está funcionando certinho, né? A gente está ordenando por e-mail. Se a gente quiser ordenar por nome, né, por name aqui, a gente vai ter lá também. Então aqui, ó, Stephanie é a última, né, a primeira, né, no caso. Então beleza, tá tudo funcionando. Só que você não quer que o usuário fique vindo no seu código e muda isso aqui, né, dessa forma aqui. Aí que entra o que a gente vai fazer aqui agora, que é criar
uma forma dessa célula aqui, a gente clicar nela e ela ordenar para a gente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó, o header cell e vamos criar um que é um cell sortable, né? Esse é o nome que eu costumo colocar, que aí diferencia quem é uma célula normal para uma célula sortable, né? Ou seja, uma célula ordenável. Então, vamos fazer aqui, ó. Do ladinho aqui, logo depois do header cell, a gente vai criar o header cell link sortable, e aí você vai entender por que eu estou chamando de link sortable, e aí a gente vai fazer o que a gente precisa para pôr aqui um link, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui, usar aqui o link do Next.js, que é a forma como a gente trata links dentro do Next.js. Então, vamos colocar aqui o href que a gente vai precisar. A gente vai colocar aqui depois o children. Beleza. E vamos importar aqui também o link, tá? Cadê? Deixa eu importar ele aqui, eu acho que não importou ainda. Então, o link que vem do nosso next link. E aí, com isso, agora ele vai ser um table cell link sortable, que tem um link dentro. E aí, como que isso muda, né? Vamos atribuir isso aqui. Então, a gente tem o header cell, a gente tem o header cell sortable. Beleza. E aí, basta eu substituir aqui header cell para header cell sortable. Link sortable. Então, beleza. Mudamos aqui. Então, teoricamente, não mudou nada. Só que agora, a gente tem um link, olha só. Se eu inspecionar aqui, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um link lá dentro, e como eu coloquei lá aquele, só o hashtag, né? Então, quando eu clico aqui, ele é um link que vai para cá mesmo, com hashtag e tal, não faz nada demais. E agora que entra a mágica, porque eu vou passar para esse link rel sortable, eu vou passar um href. E aí você deve estar assim, Broguei, você vai criar um link e tal. Calma que você vai entender como que isso aqui tudo vai funcionar, né? Eu ainda não estou esperando esse tipo de coisa lá, mas basicamente aqui vai ser um link do seguinte formato, ó. Eu vou passar o que eu quero ordenar, nesse caso aqui eu estou na coluna ID, então eu quero ordenar pelo ID, né? Vamos colocar aqui sort, e aí os mesmos campos lá, né? Sort, ID, e depois eu coloco aqui o dir igual ao desk. Vamos colocar desk. E aí a gente coloca primeiro, não precisa das aspas, desk. Beleza, e aí a gente vai colocar aqui, por padrão ele vira ordenado por ID e por ASCII. Beleza. Vamos lá no nosso link rel sortable, receber esse ageref, e aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui nele, a gente além de receber o children, a gente vai receber o ageref. Então vamos colocar aqui ageref, e aí a gente vai tipar ele aqui, deixa eu ver se vai funcionar com N, porque o ageref aqui costuma reclamar quando a gente não tipa ele da forma certa. Mas para começar aqui, vamos fazer assim, deixa eu ver se vai dar, beleza. Então tudo certo, a gente vai tipar isso aqui também certinho, tá? Não se desespere aí, galera que tem medo do TypeScript, aqui você vai aprender direitinho também, mesmo que isso não é o nosso foco. Então agora com o link cell, com o header cell link sortable, a gente pode passar um ageref e ele vai mudar para a gente na URL para isso aqui, tá? Então vamos lá testar, beleza, estou aqui, deixa eu fechar isso aqui, cliquei aqui, ele mudou lá para mim a URL, beleza? Aí como que eu faço para pegar esses valores da URL e mandar fazer minha ordenação, né? Porque por enquanto ela está hard-coded aqui para ID e ASCII. E aí que entra um negócio do próprio Next.js, que ele passa para a gente aqui, ó, o search params. E aí como que funciona isso? A gente vai receber eles aqui, ó, search, na verdade assim, vamos tipar ele aqui, né? Search params. E o que é esse search params? Ele é um objeto. Então como que a gente tipa objeto no TypeScript? Você fala que ele é um record, e como tudo que está ali no parâmetro da URL, né? A URL toda ela é uma string, então a gente já sabe que tudo que vem ali é string, chave string e nome string, né? Ou seja, a gente tem sempre a chave sort e o valor ID, a chave dir e o valor desk. Então é um record com string e string. E aí daqui a gente pode buscar se tem esses valores.
Então eu posso criar aqui, por exemplo, const sort, vamos fazer aqui, ó, sort, e aí vai ser search parâmetros, e aí eu posso usar aqui essa verificação condicional aqui, né? Se ele tiver o search parâmetros e se ele tiver o sort, a gente atribui ali, se não tiver, a gente vai para o nosso default, que é ID. E aí a gente faz a mesma coisa com o dir, né? Então vamos fazer aqui, ó, dir, e aí a gente põe ele aqui como ASCII. Então, show, tá começando a tomar forma aqui, né? Então, sort e dir, e agora, dependendo do que eu passar aqui, ele vai fazer essa ordenação para a gente. Então, vamos lá, ó. Olha lá, já ordenou. Então, se eu mudar aqui para ASCII, ele vai mudar lá também. Se eu mudar aqui para e-mail, olha só, ele muda lá também. Se eu mudar para e-mail desk, ele muda lá também. Então, tá vendo que bacana que fica? Já está funcionando. Então, agora basta eu atribuir esses links aos nossos outros campos, né? E aí eu sei que você já está perguntando aí, mas calma, bro, como é que eu vou fazer para mudar essa ordem, essa direção e tudo mais? Calma que você vai entender tudo. Pera aí. A gente vai mudar aqui, ó, de ID para e-mail, beleza? E aí eles estão reclamando aqui, ó, que ahref não é uma propriedade aqui do nosso header cell. Então vamos mudar de header cell para header cell sortable, beleza? Agora está lá tudo funcionando, e aí se eu clicar, né, vamos começar aqui no default, olha só, eu tenho aqui o ID, eu clico no ID, ele ordena, eu clico no nome, ele ordena, e eu clico no e-mail, ele ordena. Agora eu tenho que mudar o seguinte, para quando eu estiver ordenando decrescente e eu clicar de novo, ele mudar para ascendente, né? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Para facilitar a minha vida, eu vou criar uma outra função aqui, que vai ser o get sort link. Então vamos fazer aqui, ó, const get sort link, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar os dois campos que a gente tem, sort e dir. Então vamos fazer aqui, o tipo deles aqui vai ser string, aqui também vai ser string. Vamos lá, nesse get sort link, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai usar esse search parâmetros que a gente recebeu aqui, a gente vai usar ele aqui dentro. Então, vamos criar um const parâmetros e a gente vai fazer um new URL search parâmetros. Isso aqui é do JavaScript, tá? Então, a gente vai passar esse search parâmetros para cá. A gente vai atribuir a esses parâmetros, né? Então, parâmetros.set, a gente vai atribuir aqui o campo que a gente quer fazer. Então, a gente vai ter aqui o sort, e a gente vai atribuir a ele o valor sort que a gente passar. A gente vai ter também o campo dir, que a gente vai atribuir o valor dir. E aí aqui é em string, porque a gente está falando qual o nome do campo, e depois o valor. Então, Então, com isso, a gente já tem esses parâmetros, e aí eu posso retornar essa URL. Então, return, e aí eu posso fazer aqui, ó, de forma direta aqui, que como a gente está no nosso barra, né, se eu tivesse em outra rota, eu colocaria essa outra rota, mas como a gente está no barra, é só colocar ela aqui, a nossa interrogação, e depois eu faço aqui, ó, dólar, concateno aqui, e aí eu faço params.toString, e ele vai me retornar essa string aí, do jeito que a gente quer. Então, getSortLink vai ser o que a gente vai usar aqui, né, nesses ahref que a gente tem aqui. Aí, como que vai funcionar? A gente pode colocar aqui, ó, getSortLink. Aí, mais uma vez aqui, a gente está falando que a gente quer por ID e desk, só para manter igual, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Colocar aqui e colocar aqui. E aí eu mudo só o valor aqui do que eu vou ordenar, né? Então, name. E aqui eu mudo para e-mail. Beleza? E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer isso aqui virar o contrário, né? Então, como que eu faço opposite direction, né? Então, vamos pegar aqui o nosso sort. Vamos criar aqui, ó, const opposite sort. Ó, na verdade, opposite dir, né? Opposite direction. E aí a gente vai simplesmente verificar. Se o dir aqui ele for igual a desk, eu vou retornar ASCII. Caso contrário, eu vou retornar desk. E aí, com isso, eu tenho o meu opposite direction, né? Então, beleza. Usando aqui o opposite direction, ou seja,
Se ele já está ordenando de forma ascendente, o próximo clique ele vai ser descendente. Se ele está ordenando de forma descendente, o próximo clique vai ser ascendente. Isso aqui é o que a gente chama de toggle, né? A gente está fazendo um toggle nessa variável direction. Então vamos lá. O vídeo está ficando grande, mas vamos lá. Aí a gente passa isso aqui. Então agora eu passo isso aqui, beleza. E aí vamos lá testar. A gente tem aqui, ó, clicou, virou ID ask. Clicou de novo, virou ID desk. Clicou aqui, virou name ask. Clicou de novo, virou name desk. Clicou no e-mail, virou e-mail ask. Clicou no e-mail, virou e-mail desk. Então, a gente tem isso aí, né, bem funcional já. Aqui você já tem seu data grid. Com isso aqui você já pode chamar o seu chefe e mostrar que você já fez o data grid dele. Mas eu quero fazer uma outra coisinha aqui que eu acho que é bem bacana. A gente pode melhorar isso aqui, né? Que é colocar um ícone para a gente saber em qual coluna que a gente está ordenando, né? E tudo mais. E aí eu tenho alguns ícones que eu já deixei separado aqui. E eu vou colocar eles aqui no nosso components. Então, components. E aí eu vou vir aqui criar um novo arquivo aqui que eu vou chamar de icons.tsx. Na verdade, eu vou seguir o mesmo padrão ali do data grid. Então, vamos colocar icons, index, e aí index.ts. Beleza, vamos criar agora também o nosso icons. Então, icons.tsx. Aí aqui a gente vai ter o nosso componente, né? Então, const icons vai ser um componente funcional aqui. Não vamos esquecer de exportar. Então, export default, sem maiúsculo, default icons. E aí eu vou fazer uma forma bem simples aqui. Eu vou colocar todos os ícones aqui e a gente vai chamar eles pelo nome, tá? Então as propriedades que eu vou receber aqui vai ser... Vamos colocar ID. Então vamos colocar aqui, ó, que a gente tem como props ID, que é uma string. Beleza. E eu vou só fazer um switch aqui nesse ID e retornar cada um dos ícones que eu quero, né? Então eu vou colocar aqui que eu quero 3 ícones. Um vai ser list, que é para a gente retornar quando tiver... Vai ser um ícone para quando a lista, né, só for um campo que eu ordenava, a gente mostra esse list. Eu vou ter um outro aqui para list up. E vou ter um outro aqui para list down. Beleza. Com esse switch case criado aqui, eu vou trazer esses ícones, como eu disse, eu já tenho eles criados. Então eu vou só copiar e colar e trazer para cá. List, então vamos fazer aqui, ó, return. E aí eu tenho aqui o meu list, vai ser dessa forma. Eu vou passar também aqui para ele algumas outras propriedades, então props. Vamos colocar isso aqui, ó, que vai ser todas as outras propriedades que a gente tiver aqui no nosso ícone. Então vamos expandir aqui, ó, props. Beleza, e aí eu vou ter que tipar isso aqui. Por enquanto eu vou colocar só como N, né? Então eu vou colocar, por enquanto vou deixar aqui como N. Depois a gente tipa isso aí certinho. Então vamos deixar aqui props. Beleza. Como eu já estou dando um return aqui, esse break aqui não precisa. Então, ótimo. Vamos fazer o list up. Então, list up. Vou copiar ele aqui. Beleza, o list up está aqui. E o list down. Beleza. 3 ícones aí. Ótimo. Vamos colocar, né, as atribuições a esses ícones. Então eu gosto de colocar aqui, ó, são ícones que eu peguei do Icon Finder. Então eu tenho aqui o do list down, eu tenho aqui o do list normal, né? E eu tenho também do list up. Então deixa eu colocar aqui também. Então tá aí atribuído os 3 links que a gente pegou. Beleza, como que isso aqui vai funcionar? Eu vou pegar aqui icons. E aí eu vou criar aqui no meu page, para mostrar junto aqui, né? Eu vou criar aqui o seguinte, ó. Eu vou criar os 3 ícones. Então, vamos aqui, ó, const icon up. Não, vamos colocar icon list up, só para a gente saber que é um ícone. Então vai ser o componente icon que a gente criou. Tá vindo lá de components icons. E aí, peraí que eu tenho que... Tá vendo que ele está exportando de icons? É porque eu não exportei ele aqui, ó, do index.
Então, vamos lá, export, igual a gente fez no data grid, né? Default as icon from _icons. E aí é icons plural, beleza. E aí com isso, quando eu importar ele aqui agora, ó, icons, olha lá, ele já vai vir de components icons, não de components icons, né? Então vamos lá. E aí eu passo para ele aqui o ID que eu quero, que é esse identifier dele, eu sei que é list up. E eu vou passar também um class name para a gente já definir um tamanho para ele. E aí eu quero ele com H4 do Tailwind, né? E W4 também do Tailwind. E ele é self-closing, então posso fechar assim. Esse é o up. Esse é o down. E aí é só colocar aqui down. E vou criar mais um aqui em cima que é o list somente. E tá aqui. A gente tem agora o nosso list, né? Beleza. Aí agora eu tenho que exibir ele dentro, aqui, junto de cada um desses campos, né? Que eu posso ordenar, né? A gente tem aqui o ID, ó. O ID, o nome e o e-mail. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar eles. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Vou fazer aqui, ó, dentro do link cell sortable. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou receber também uma outra propriedade que eu vou chamar de left accessory. Accessory. Beleza. E esse left accessory, ele vai ser o nosso ícone, tá? Então ele também vai ser um React Node aqui, ó. Então vai ser React.React Node na tipagem dele aqui. Beleza. E aí eu tenho esse left accessory, eu vou exibir ele aqui juntamente do meu children. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Se tiver o left accessory, otherwise no. No. Aqui. E aí eu vou colocar que ele é opcional, beleza? Então, caso eu queira mandar o ícone, vai ser aqui que ele vai ficar. E aí eu vou só estilizar algumas coisas aqui, que vai ser colocar que eu quero isso aqui como flex, itens, center e gap 2. Ou gap 1, talvez. Não sei. Vamos lá. Vamos fazer esse left accessory. Então aqui no meu ID eu vou colocar o left accessory. Vamos colocar todo mundo aqui como list primeiro. Então list... icon list, beleza? Então todo mundo vai ter esse icon list aqui a princípio no left accessory. Vamos lá olhar se ficou bonito. Então tá lá, a gente tem, acho que o gap de 1 ficou pequenininho, né? Não sei, pode deixar, tá legal. Aí agora a gente tem que mudar de acordo com quem estiver ordenando, a gente muda o ícone para list up and down. Então vamos lá, tá quase acabando aqui já. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. O meu icon, const icon, e aí eu vou deixar só icon assim genérico, porque ele já vai ser o que eu vou usar. Ele vai ser, se o meu direction for ASCII, na verdade vou fazer assim, se o meu direction aqui for desk, aí eu coloco icon list down, e se não for, vai ser icon list up. E aí, eu poderia até não ter essa variável aqui e só passar eles para cá. Então, olha só, list up e aqui list down. Só que eu não gosto de fazer assim, porque na hora que eu salvar aqui e ele formatar, vai ficar em duas linhas, fica meio esquisito. Então, eu prefiro deixar assim, que aí fica fácil de enxergar aqui, tá vendo? Fica fácil de ler. É uma variável a mais que eu atribuí, mas está tudo junto aqui e a gente sabe o que é. E aí eu vou exibir esse icon. E como que eu vou exibir esse icon no left accessory? Aí já vai ser baseado em qual sort que eu estou fazendo a coluna, né? Então, a gente vai verificar aqui, ó, se o sort for igual a ID, aí eu vou exibir o icon. Se não for, eu exibo o icon list. E aí com isso, eu faço o mesmo aqui para os demais, olha só. Aqui e aqui.
E aí aqui eu mudo para name e aqui eu mudo para e-mail. List up. Ah, eu esqueci de retornar, por isso que não deu nada. Aqui, return. Aqui. E aí eu posso tirar o break aqui. E aqui também return. E aqui eu posso fechar e tirar o break. E posso colocar aqui também um default que vai ter um return no. Beleza. Show. E aí agora já está funcionando. Ó. Name, eu acho que o ícone eu acho que está fazendo valer. Me fala aí nos comentários se quando está de A a Z a seta tem que ir para cima ou para baixo, ou se quando está de A a Z a seta tem que ir de baixo para cima. E aí agora eu tenho o ícone aí certinho e está feito o nosso Data Grid. E aí, para mais coisas, né, você pode, né, com certeza não é só isso que você precisa num Data Grid, você pode incluir aqui, né, uma coluna para umas ações, você pode incluir aqui embaixo também uma, como é que fala? Uma paginação, você pode incluir filtros, né, um search também, mas o foco de hoje é apenas esse nosso Data Grid, tá? Então tá aí, você aprendeu a fazer um Data Grid, olha só que bacana, bicho. Fazendo tudo lá no back-end, coisa mais maravilhosa que tem, show demais. Olha só que bacana, muito massa mesmo. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar no vídeo de hoje, né? Espero que você tenha aprendido muita coisa. Eu sei que não deu tempo da gente fazer aqui, ficou um vídeo muito longo, né? Não deu tempo da gente fazer as tipagens de forma correta ainda, ficou muito N para cá e para lá, mas eu posso trazer isso num próximo vídeo, num vídeo futuro. Então, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo, né? Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder esse tipo de vídeo. Eu acho que eu estou trazendo aqui conteúdos que a gente não vê em qualquer lugar, então acho muito importante você se inscrever. Se você ainda não acessou lá o /secret, vai lá também, tem sempre alguma coisa bacana lá, então corre lá. E vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até o final e valeu!